Que Minecraft é um jogo muito divertido, todo mundo aqui sabe, mas ainda é uma maneira de deixar ele mais divertido que são os mods. E no vídeo de hoje eu decidi passar 100 dias de Minecraft jogando apenas o mod de Pixelmon e hoje eu vou trazer todo o meu resultado e evolução pra vocês. Como toda e boa aventura Pokémon, meu primeiro dia começa com a grande dúvida: qual vai ser o meu inicial? Bem, entre toda a seleta lista eu sempre tenho meus 3 preferidos, que no caso é o Charmander, o Trico e o Froakie. Mas pensando no Pixelmon e na maneira que eu decidi jogar, eu optei pelo Froakie, que é o Pokémon do tipo água inicial da região de Kalos. Eu dei muita sorte no meu spawn, porque eu já spawnei de cara com uma vila, então eu já tinha um Pokécenter pra curar meus Pokémons. Nessa vila também tinha um ferreiro que me deu alguns itens, então de início eu tava basicamente bem tranquilo. Na sequência eu já tinha bolado um plano, eu precisava colher Apricorns para poder fazer Pokébola lá na frente, também tinha que recolher uma grande quantidade de minérios e materiais para poder fazer as minhas ferramentas para craftar essas Pokébolas, e como eu escolhi o modo Hardcore aqui para realmente não ter cheat nenhum, eu aproveitei também e fui atrás de alguns Pokémons que são Pokémons que dropam carne, como Rattata, Wooloo e até mesmo Marips. Depois de um tempo batalhando e evoluindo, meu Froakie finalmente se transformou na sua segunda forma, que é o Frogadier. Com ele eu consegui avançar muito mais e foi bem útil para esse início. Com o ferro que eu consegui minerando e todos os outros recursos, eu decidi começar a melhorar o meu equipamento. Com isso eu fiz uma armadura de ferro só porque sim, e eu também fiz uma bigorna que é utilizada aqui no mod pra gente poder estar fazendo aí as Pokébolas. Então eu decidi parar ali um pouquinho no Pokécentro para poder vender alguns itens que eu tinha no meu inventário que eu sabia que eu não ia usar. E um deles é o Protein, que é um item que é muito valioso aqui no Pixelmon por causa dos atributos que ele dá para o seu Pokémon. Então, aproveitando isso, eu vendi ele por um preço bem bom que me rendeu a bagatela de 20 Pokébolas. Pokébolas em mãos, eu saí por aí para poder capturar alguns Pokémons, afinal eu acho que meu time tava precisando de um acrescento nele, né mesmo? Eu só tava com o Frogadier até agora. E só depois de um bom tempo procurando, eu consegui achar um Charjabug, que é um Pokémon que ele evolui pro Vikavolt usando a Thunderstone. Só que eu tava querendo o Vikavolt porque ele é elétrico e eu queria um Pokémon elétrico, então foi nele mesmo e eu acabei capturando o Charjabug para poder evoluir mais pra frente. Explorando mais um pouquinho, eu decidi tentar entrar num portal de Ultra Beast que ia me levar pro Ultra Space, só que eu acabei não sendo rápido o suficiente e o portal sumiu antes de eu entrar. Depois de um bom tempo ocorreu o primeiro spawn de lendário, e nesse lendário que foi o Azelf, que mesmo não sendo tão bom, né, fazendo parte do Lake True, eu tentei capturar ele, porque mano, era um lendário, era nível 50, então eu imaginei que fosse até um pouco mais possível. Mas, pra minha surpresa, ou nem tanto, eu não consegui pegar ele e eu acabei perdendo todas as minhas Pokébolas, então acabou sendo um prejuízo a esse Azelf, ele saiu caro. Bem, com a perda do dia anterior eu tive que ir farmar bastante nas cavernas, pra poder compensar todo esse tempo, conseguindo recursos pra poder fazer as minhas Pokébolas. E agora sim, tava na hora de ir atrás desses bichinhos. Depois de uma das minhas expedições pra procurar Pokémon, eu consegui achar um Flatning, que é um Pokémon que eu tava querendo muito, porque a evolução final dele é o Talonflame, que eu particularmente gosto bastante, é um dos meus Pokémons favoritos. Então eu achei ele e fiz de tudo pra conseguir capturar, e por muita sorte ele veio pra nossa equipe. Um pouquinho depois eu também achei um Cubchoo que evolui pro, acho que é Bear Eyes, esqueci a evolução dele. Mas era um urso de gelo e eu acho o urso de gelo bonitinho, então eu tava querendo o urso e no fim não deu muito certo. Ele não veio, eu acabei gastando muita Pokébola com ele, então eu só deixei pra lá. Também parei pra capturar o Farfetch, que apesar de não ser um Pokémon muito forte, eu gosto muito dele, então eu só olhei e fui capturar, e deu certo também, graças a Deus a gente pegou o Farfetch. Depois eu andei muito, acabei matando vários Gravelers por aí, porque lembra que eu falei pra vocês que eu peguei o Froakie por um motivo? Sim, o motivo de eu ter pego é porque como a gente tá no Minecraft, a gente fica muito tempo em cavernas, e os biomas que a gente tem aqui no Biomas ou Plant spawnam muito fácil Pokémon de pedra, então é bem fácil pra upar quando você tem um Pokémon de água. Eu também peguei várias Apricorns, várias Apricorns, e depois usei todas elas pra fazer umas novas Pokéballs pra sair capturando os Pokémons, porque nesse dia eu tava mirando um objetivo, a Togekiss, que é um Pokémon do tipo fada e voador muito interessante, e a última evolução do Togepi, que eu tava querendo muito, principalmente pra usar como forma pra gente poder voar por aí, né, eu queria usar ela como meio de locomoção, ela também é um Pokémon bem interessante, tipo fada, era uma coisa que eu queria, porque vai ser muito útil pra lá na frente a gente poder pegar uns Pokémons tipo dragão. E com a Togekiss, muita coisa foi facilitada na minha jornada. Com isso eu consegui explorar
Muito, muito, muito. Eu realmente passei 3 dias aqui de Minecraft, voando por aí, explorando com a Togekiss, pegando, né, conhecimento territorial, até porque eu precisava mapear no meu mapa onde ficava cada tipo de bioma caso eu quisesse um Pokémon específico. Por exemplo, eu precisava saber onde ficava um pântano caso eu quisesse algum Pokémon que spawna lá, eu precisava saber onde ficava uma planície caso eu quisesse também lá, então eu aproveitei e usei a Togekiss para poder mapear todos os lugares que eu acabava achando. E nisso também eu acabei encontrando um portal pro Ultra Space e também com a Togekiss, que facilitou muito isso, eu consegui entrar nesse portal. Lá dentro do Ultra Space eu confesso que eu não achei nada de útil. Eu fiquei pulando por lá, andando, procurando algum tipo de Pokémon que não aparecesse com muita facilidade no terreno que eu geralmente fico, né, no mundo normal, só que não tinha nada de muito interessante, no máximo algum Pawniard, mas nada muito legal, alguma coisa que eu queria, porque agora, como eu já tava com um time mais ou menos estruturado, eu só tava atrás de Pokémons verdadeiramente fortes. Voando pela região, eu também consegui achar um bioma de mesa, que aqui no Pixelmon, pra quem não sabe, é um dos melhores biomas que tem, porque aqui spawna com muita facilidade Bagon, que evolui pro Salamence, também spawna vários Metang, que a gente pode transformar em Metagross, né, Beldum no caso, e também começou a spawnar ali um Pokémon que eu sei que não é muito bom também, que é o Turtonator, que foi aí da região de Alola, bem, vocês sabem quem que é. E o Turtonator basicamente foi um Pokémon que eu vi e ele já tava nível 50 e pouco. E pra quem não sabe, aqui conforme você vai pegando os Pokémon selvagens vão aparecendo mais forte, né? Então eu queria o Turtonator, eu pegava um Pokémon de fogo ali por enquanto eu não transformava o meu Flat em Talonflame, e tinha um Pokémon de nível alto pra poder nivelar assim e fazer spawnar Pokémons mais fortes pelo meu mapa. Então o Turtonator foi de grande ajuda. E ele foi bem facinho de pegar também, foi só usar uma Heavy Ball, que pra quem não sabe, a Heavy Ball você usa ela pra pegar Pokémons que são pesados, então ela é muito boa pra pegar Metagross, pra pegar Tyranitar, todos os Pokémons eu recomendo que você use ela. Os próximos 5 dias eu usei todos pra gente poder estar explorando a região e também estar pegando conhecimento. Com isso eu consegui me dar muito bem, porque eu mapeei 2 ginásios. Um deles era um ginásio de pedra, né, e outro deles era um ginásio de grama, então eu já tinha basicamente 2 insígnias para eu poder conseguir. Só que nesse bom tempo eu também aproveitei, parei pra upar, explorei vários lugares diferentes, peguei mais nível pra todo o meu time porque eu já tinha uma ideia em mente. Eu sabia que quando eu fosse lá na savana, no ginásio de pedra, eu ia conseguir fazer o meu Frogadier virar finalmente Greninja. E assim eu ia ficar muito forte. Então, eu tava ali, andei. Preparei toda a minha equipe, só que quando eu fui lá, na verdade, o ginásio era bem mais tranquilo. Só que, né, era bem mais tranquilo do que eu pensei, os primeiros NPCs foram muito fáceis, até que eu cheguei na batalha contra o chefão. Que também morreu muito fácil. Mas pra minha felicidade, o meu Greninja, né, o meu Frogadier, ele saiu dali nível 35. E ele precisa do nível 36 pra evoluir. Sim, eu sei, muito azar. Com a primeira insígnia em mãos, antes de eu ir completar a evolução do meu Frogadier para Greninja, eu decidi passar no ginásio de grama, que foi muito fácil de ser levado também. Eu acabei burlando o ginásio quando eu fui por cima dele, e não pelo corredor ali, só que eu acabei burlando meio que sem querer, então basicamente foi isso, e assim eu consegui minha segunda insígnia. Então eu esperei um pouquinho, e daí eu fui lá, fui procurando alguns bichos, fui matando os bichos aleatórios aí, e a gente finalmente transformou o nosso Frogadier em Greninja, que foi a sua última evolução. Com o tempo jogando, eu acabei capturando mais 2 Pokémons, que foi um Farfetch'd, que é a versão do o Siri Farfetch'd, é a versão do Farfetch'd, só que de Galar, que é a nova região, né, acho que é Galar o nome. E também aí veio um Larvitar que eu acabei achando numa caverna. Com isso, mano, eu tava precisando de um PC que eu podia pegar meus Pokémons que estavam estocados e trazer pro meu time original. Só que eu não encontrei um PC em lugar nenhum de todas as cidades que eu fui. Então daí eu tinha um novo objetivo, chegar ao Nether. Sim, ao Nether, porque pra gente poder fazer um PC nesse mod, a gente precisa de Glowstone, que só dá pra pegar lá no Nether. E eu também precisei de Redstone, então eu fui minerar. E depois de muito tempo, o portal pro Nether finalmente estava feito. Eu entrei no Nether puramente só pra pegar o básico, até porque não tem muita coisa de útil no Nether, tem alguns Pokémons lá, só que são os Pokémon que eu não tava afim de pegar, então eu só fui lá e peguei meus Glowstone mesmo e já voltei pro mundo normal. Com o PC em mãos, eu aproveitei para fazer 2 substituições no meu time, velho. Em vez do Fletchling, eu acabei optando por usar o Corviknight ou o Corvisquire, que é uma pré-evolução do Corviknight, que é um dos Pokémons que eu mais gostei dessa nova região. Eu decidi pôr ele ali no lugar do Fletchling, né? E eu também fiz uma substituição, né? Que ao invés do nosso querido Farfetch, eu coloquei o Farfetch também aí de Galar, né? Que é um pouquinho melhor. E daí a gente deu uma turbinadinha no time. Depois disso eu saí pra explorar e acabei entrando novamente no Ultra Space na esperança que eu achasse alguma coisa boa, alguma Beast Ball, mas nada, Eu realmente não achei nada. E como eu já tava começando a ficar na metade dos dias do desafio, né, mano? Eu já tava me aproximando do dia 50, eu coloquei na minha mente que eu tava precisando de uma Master Ball. Pra quem não sabe, Master Ball é a Pokébola suprema aqui do Pokémon, ou seja, tacou, capturou 100% de chance, porque é ela
com ela que a gente vai capturar os nossos lendários. E eu queria pelo menos lendário, né, mano? A gente tem 100 dias, tem que pelo menos ter um. De volta ao portal do Nether, eu aproveitei ele pra poder entrar e upar um pouco o Greninja. Afinal, lá tem muito Pokémon de pedra e Pokémon de fogo, que são Pokémons que o Greninja tem muita vantagem contra, então foi bem útil. De volta ao mundo normal, eu me deparei com mais um ginásio. Dessa vez, pelo que eu percebi, era um ginásio do tipo térreo, sabe, de terra. Só que o Greninja também tem vantagem lá, então pra mim foi bem tranquilo e graças a isso eu consegui subir muito mais ainda o nível do Greninja. No final eu consegui derrotar o líder de ginásio, mas depois dessa batalha, alguma coisa estava começando a me incomodar bastante. Bem, ainda com alguma coisa que estava na minha mente começando a me confundir, eu decidi ir atrás de um Pokémon novo pro meu time, e eu mirei no Pokémon Chandelure, que é o Pokémon Fantasma e Fogo, que é realmente muito forte, e eu consegui achar ele com muita facilidade nas torres fantasmas aí distribuídas pelo mapa. E rapidamente eu entendi o que estava me incomodando. Eu tava com uma aflição porque eu reparei que por mais que eu subisse meu level, eu tava só focando no meu inicial e meu time tava começando a ficar muito fraco. Eu ainda não tinha upado o meu corvo para evolução final, o Greninja ainda também não tava tão forte e todos os outros Pokémons estavam sem atenção. Então por isso eu me dediquei ao máximo ao ficar o mais forte possível. E isso me custou alguns dias. Pra ser mais sincero, me custou exatamente 13 dias. E com isso veio o time skip. Nesse ponto eu já estava muito mais animado e muito mais bem preparado para o combate, afinal eu já tinha uma nova escalação de time, que contava com um Arcanine que eu peguei lá na savana, o meu Pupitar, sim, exatamente, vocês lembram daquele Larvitar que a gente pegou nos primeiros dias? Eu decidi pegar ele, tirar ele do baú e começar a upar. Com muita sorte eu também consegui o item chamado XP Share, que me permite dividir a XP recebida de um Pokémon principal para um secundário, que facilitou muito o up do meu time. E é claro, o Corviknight estava em sua forma final. E nisso eu também consegui derrotar o Mega Audino, que spawnou ali nas planícies, afinal é o local que ele normalmente spawna. E eu consegui com isso a pulseira da Mega Evolução e também a Audinite, caso eu quisesse usar para transformar um Audino em um Mega Audino mais pra frente. Eu não posso esquecer que eu também recebi o Fire Z, que ia ser o responsável para eu poder usar um tipo de movimento do tipo Fada especialmente forte demais. E como dá pra ver aí no meu inventário, eu tava muito rico de Pokébola. Sim, só Pokébola, não tinha Ultra, nem Great, nem nada. Até porque eu consegui essas Pokébolas depois de vender muita PP Protein e PP Max, que são coisas que a gente consegue nos centros Pokémon. E como eu falei pra vocês, eu fui em vários, então eu tive bastante, vendi todos e eu tava rico de Pokébola. Eu tinha mais ou menos um pack 12, um pack 11. E eu aproveitei isso pra poder explorar e tentar capturar algum novo Pokémon. Até porque eu só tava com 4 pessoas que eram realmente úteis no meu time. E eu tive que trocar o Arcanine porque ele tava bem fraco, eu coloquei o Turtonator no lugar. O Arcanine foi um tempo perdido. Não que ele tava bem fraco, mas eu não tava gostando tanto dele. Então eu decidi mudar e coloquei o Turtonator. Foi nessa exploração também que eu consegui encontrar um Megatropius. Era um Pokémon que não era tão raro de se encontrar, mas como ele tinha raridade legendária, eu decidi ir pra cima dele pra gente poder ver o que acontece. E ele foi bem easy de derrotar e não me deu nada de muito útil. Depois de curar meus Pokémons e um Pokécenter que tinha perto dali, eu tava voltando pra casa, quando eu achei um arbusto, que é um arbusto bem grande que você pode entrar e dentro dele tem uma Master Ball, que tem muita chance de dentro dessa Master Ball ter uma Master Ball de verdade, só que não foi dessa vez. Mas não demorou muito pra eu encontrar outro, e pra minha felicidade, dentro dele tinha finalmente a premiada Master Ball. E depois é claro que eu tive que voltar pra casa, mas eu tinha um longo caminho pra percorrer. E eu tava vendo aqui na edição e eu acabei esquecendo de colocar e de gravar o momento que o meu Tyranitar evoluiu. Bem, basicamente antes de eu ir pra aquela jornada lá onde eu achei o Tropius, eu foquei em upar ele, então eu não... Vocês vão ver que tanto que o Greninja não tem nível, porque se ele tivesse upado com o XP Share, teria nível no Greninja também. Mas na verdade não, eu foquei só only no Tyranitar e eu consegui pegar o nível dele, foi bem tranquilo. Aquele boss lá dropou um Hurricane, deu pra usar também, então eu peguei o Tyranitar bem rapidinho e foi muito, muito útil, tá? Eu só queria avisar isso aqui pra vocês não ficarem meio perdidos. Quando eu voltei pra casa, eu decidi fazer uma bota de velocidade velha, que é uma bota que a gente usa pra poder correr por aí. E eu também... Na verdade, fiz uma armadura de rubi, né? Que é aquele minério vermelhinho que vocês viram bastante eu coletando. E eu encontrei o Mega Ampharos, que eu derrotei também. E eu tava pensando em talvez transformar o Ampharos no Mega do meu time. Até porque era o Pokémon mais fácil de encontrar por ali e o mais tranquilinho. Eu só ia precisar atrás de uma Thunderstone, mas isso dava pra resolver bem simples.
Logo depois de derrotar o Ampharos, eu decidi ir atrás de construir uma casa. Até porque eu tava morando sempre ali no Poké Center, eu tava começando a me incomodar. Então eu decidi fazer uma casa. Eu usei ela de madeira de pinheiro, que eu encontrei ali em cima da montanha. Eu comecei a decorar. Comecei a fazer uma construção bem simples, na verdade. Eu não tava com muita paciência pra fazer um bagulho, ó, que negócio bonito. Eu, na verdade, ainda não cheguei a terminar a casa nesse ponto. E eu só fui, assim, fazendo um moldezinho pra ela. Um detalhe, só pra eu não precisar mais morar exatamente num Poké Center. Porque, né, já tava passando da hora já. Aí eu decidi começar a focar na casa até poder terminar ela, o que demorou bastante mesmo, porque construir é um processo bem demorado, principalmente quando você tem que fazer ponte. Eu, no caso, estava usando o meu queridíssimo Corvinho para poder subir de um lugar para outro para construir, mas ainda demorou bastante. Eu pensei numa ideia, depois eu destruí, aí eu fiz outra, e basicamente o resultado final foi bem legal e eu gostei bastante, e é isso, eu achei bonitinho. Aí depois, quando eu tava andando por ali, eu achei um Gible, que é um Pokémon que eu gosto muito. Eu posso dizer que tá entre os meus 3 favoritos, que virou Garchomp. E eu decidi que o Garchomp ia ser o Mega do meu time, então eu corri atrás do Gible e a gente conseguiu capturar ele. E depois de eu capturar o Gible, eu fui pro Nether pra poder upar o Greninja e aproveitar isso e usar o XP Share no Gible. E ele evoluiu bem rápido pra Gabite, não teve nem demora porque o Gabite evoluiu um nível depois, então foi bem rapidinho. Assim que eu saí do Nether, tinha uma Rip na entrada, eu decidi pegar, até porque eu tinha um Firozite, então caso eu quisesse fazer um Mega Ampharos eu podia. Então eu simplesmente fui e peguei uma Rip. Demorou um pouquinho, mas eu peguei. O Gible já tinha virado Gabite, como eu falei pra vocês, eu demorei um pouquinho lá no Nether. O Greninja já tava mais forte, era o nível maior da minha equipe, né? Nossa, foi sofrido, falar pra vocês. E isso daí me custou uns dias, agora a gente já tava na reta final, faltando menos de 10 dias. Pra gente poder chegar aí no dia 100, né, no dia final. Então eu decidi pegar esses últimos dias e dedicar inteiros a caçar um lendário. Podia ser qualquer lendário que fosse, se eu viesse eu ia capturar. E nisso eu andei muito, muito, muito e muito. Cruzei mais de 10 mil blocos e foi uma longa jornada. Até que um Lugia tinha spawnado no bioma de oceano, então eu fui correndo procurando ali por onde eu tava e com muita facilidade eu encontrei esse Lugia e eu finalmente capturei meu primeiro lendário e ver aquela conquista cheirosa de capturar lendário chegando na minha tela foi uma coisa sensacional. E aqui, onde tudo começou, é também onde ela encerra, velho. É até emocionante a gente estar aqui de novo no ponto inicial, né, no ponto de partida. Depois de tanta coisa que aconteceu, a nossa casa, mano, nosso Frog, que hoje em dia é um Greninja bem forte, mano. Nosso time, velho, vamos soltar todo mundo aqui, que é atualmente o Greninja, Turtonator, Corviknight, Tyranitar, Gabite, que não deu tempo de fazer o Garchomp, tadinho do menino. E também aqui o nosso mais recente Lugia, velho, o nosso lendário anão Lugia, mano. E basicamente essa foi a nossa jornada, mano, esse foi os meus 100 dias. Eu posso dizer que com certeza foi um dos 100 dias mais divertidos que eu já fiz aqui no Minecraft. E, manos, caso vocês queiram mais um vídeo de 100 dias, comenta aqui. Caso vocês queiram que eu vá pra 200 dias, 300 dias aqui no Pixelmon, comenta. Vou deixar esse mapa salvo caso isso aconteça, até porque a gente ainda tem muita coisa pra aproveitar nesse mundo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado de toda essa jornada. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui!